Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 121. Hoje é dia 21 de outubro e nos nossos estúdios de Paço de Arcos temos uma convidada que já levou o nome de Portugal aos 4 cantos do mundo. Nascida nos primeiros dias de 69, teve uma infância com a música sempre por perto, sem imaginar, porém, que cantar viria a ser a sua vida. Aos 17 anos, uma noite no Bairro Alto mudou o seu destino. Depois da aventura com os Madre Deus, chega agora caminho a solo, sempre bem acompanhada por uma voz inconfundível. Bem-vinda, Teresa, como estás hoje? Obrigada, estou feliz por estar aqui convosco. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se tinha. quiseres fazer um balanço da tua vida... Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. A bailar com o mar e a bailar com o meu pensamento. Já nada fica no mesmo lugar, são tantas vozes no mesmo momento. Passei uma noite de sono tranquila, felizmente, depois de mais uma noite e um dia de ensaios, portanto estou naquele entusiasmo e naquela ansiedade dos ensaios para tudo o que aí vem. Se calhar é esse um dos segredos para dormir bem, é ensaiar, fazer-se o que se gosta. Não sei, digo eu que tenho andado a dormir muito mal. Pois nem sempre é fácil dormir bem, mesmo quando se faz o que se gosta, sobretudo quando se está tão ocupado. Mas sem dúvida, para dormir bem ou para estar feliz e para nos sentirmos realizados e para irmos passando os dias e progredindo, ou seja, caminhando na vida, fazendo aquilo que se gosta, sem dúvida que não será o segredo, mas é mesmo a receita para nos encontrarmos connosco e para sermos felizes e fazermos os outros também felizes. Celebras por este dia 35 anos de carreira, uma data bonita. Tens a sensação de que passou esse tempo todo, desde que começaste a cantar profissionalmente, ou tens às vezes aquela sensação que foi menos tempo, mais tempo? O tempo às vezes é um animal um bocadinho esquisito, não é? Gosto dessa expressão. Sim, é sem dúvida um animal esquisito e essa noção varia, não há dúvida. Passou realmente muito tempo, mas passou depressa e ao mesmo tempo devagar. Lá está, depende daquilo de que nos vamos lembrando, dos momentos que vivemos. São 35 anos muito, muito intensos. E felizmente, eu vivo o presente, não é? O dia a dia. Claro que o passado me acompanha como referência para aquilo que quero continuar a fazer e para aquilo que prefiro não prosseguir, ou naquilo que prefiro não prosseguir, mas acima de tudo, aquilo que ilumina o meu presente é sempre um sonho de futuro, de objetivos a alcançar. E nesse sentido, a noção do tempo depois varia e o tempo é visitado, ou a memória é visitada de diferentes formas, mas acima de tudo passou rapidamente, acho que sim. Acima de tudo a sensação é de que passou depressa. Esta celebração vai ter 3 concertos, por enquanto estão anunciadas 3 datas: 18 de novembro no Tivoli em Lisboa, 24 no Convento de São Francisco em Coimbra e 30 no Teatro Sá da Bandeira no Porto. Ao final destes anos todos, ainda dá aquele friozinho na barriga, no bom sentido, antes de subir ao palco? Dá cada vez mais friozinho na barriga, dá mesmo, porque a responsabilidade é sempre maior, não é? Temos todo um percurso que nos permitiu chegar ao dia de hoje e a vontade é honrar esse percurso. E ainda há um friozinho na barriga maior quando chamamos para junto de nós pessoas, artistas neste caso, que muito admiro, não é? Quando chamo para junto de mim artistas
pelos quais tenho uma admiração imensa, e sinto ainda uma responsabilidade maior por partilhar o palco com eles. Uma responsabilidade misturada com uma grande alegria, obviamente, mas essa responsabilidade e esse friozinho na barriga, por isso eu falava daquela ansiedade dos ensaios que neste momento estão a decorrer, não só para esses concertos, porque ainda antes dos concertos tenho uma outra apresentação, um concerto em Lanzarote, em que será o concerto de encerramento da celebração do centenário do José Saramago, e são 2 concertos completamente distintos. Portanto, neste momento estou a ensaiar repertórios distintos e a fazer arranjos para repertórios distintos também. Mas com grande entusiasmo, é isso. Esse friozinho está cá sempre e estará. Não, acho que isso é mau sinal se desaparecer. Sim, se desaparecer, acho que vou estranhar muito no dia em que não ficar nervosa. Isso não vai acontecer, fico sempre muito nervosa antes de ir para cima do palco. E que concerto é esse em Lanzarote? Deve ser um concerto especial, não é? Diferente. Sim, é um concerto muito especial, por ser precisamente o encerramento do centenário do nascimento de José Saramago. Foi um convite através da Fundação Saramago, da Pilar del Rio, e que aceitei com muitíssimo entusiasmo e alegria, e estou a preparar para esse concerto um repertório que se baseia em vários autores portugueses, também espanhóis, e de outros países, e de países da América Latina de língua espanhola. Há temas originais. Eu tenho um tema que já fiz um tema com letra do José Saramago que se chama Alegria, mas compus mais 2. Estamos a trabalhar nesses temas, e criei também 2 temas para autores espanhóis, um poema do António Machado e um poema do António Gala. Portanto, estou com muito entusiasmo por estar a trabalhar esse repertório com a banda que me acompanha, que também tem sido um ano de muitas transformações e mudanças, e neste momento estou acompanhada. A instrumentação é a mesma, portanto tenho na bateria, ou está comigo na bateria, percussão e guitarra, o Rui Lobato, que já me acompanha há vários anos, e também na produção dos discos, não só como músico, e depois tenho na guitarra a Ana Gonçalves Albino, no acordeão a Catarina Silva, e no contrabaixo Sofia Queiroz. Portanto, é uma banda predominantemente feminina, o que também me agrada bastante, e é isso. Houve transformações, por questões de agenda e disponibilidade das pessoas, eu tive que substituir os músicos, e as melhores pessoas que apareceram foram mulheres. Já tinha uma mulher na banda, que era a Sofia, com o contrabaixo, no contrabaixo, e apareceram mais estas 2 mulheres que são, portanto, são 3 mulheres muito, muito talentosas e muito dedicadas, e estamos a passar dias muito intensos de trabalho, de criatividade. Que bom sinal, não é? Ver tantas mulheres já a tocarem instrumentos e a notabilizarem-se pela sua qualidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante porque coincidiu com o facto de eu ter enfim, recebido uma distinção por parte do Clube das 25, que é uma associação feminista espanhola, com sede em Madrid, que me, a par de outras mulheres, me concedeu um prémio este ano, que eu aceitei como uma convocatória para a causa feminista, e é interessante que, passado pouco tempo, se tenham sucedido uma série de transformações que levaram a, como digo, porque a este encontro com estas mulheres, com estas jovens mulheres, que são muito jovens, porque na verdade, e que não foi uma procura, ou seja, não fui à procura especificamente de mulheres, mas as pessoas mais qualificadas que apareceram e com a disponibilidade eram mulheres, e são mulheres, e sem dúvida que é interessante ver que
que começamos a ter nas nossas sociedades uma presença cada vez mais forte da competência das mulheres. E a melhor forma de promover a paridade, a inclusão, é precisamente através do exemplo, não é? Sem dúvida. Há uma criança, há uma jovem que veja outras mulheres a tocar instrumentos, pode sentir-se inspirada para seguir aquele caminho também. Sem dúvida, e assim espero. Estes concertos, 3 concertos, vão ter convidados bem especiais, como já disseste: Dino Santiago, Marisa Liz em Coimbra e Lisboa, Camané em Lisboa. Em Lisboa, exatamente, peço desculpa, Lia. Ora, Maria João e Tim dos Chutos no Porto. O que levou a escolher estes convidados? Representam cada um deles uma faceta um bocadinho diferente, se calhar? Exatamente, são pessoas pelas quais, em primeiro lugar, tenho uma imensa admiração. São pessoas que dedicam a sua vida inteiramente à música, toda a sua vida e energia, e são artistas de primeira grandeza, que muito me honram com a sua presença. E é isso, a ideia foi ir ao encontro de pessoas de estilos muito diferentes na música, também para me desafiar a mim mesma a visitar os seus mundos, não é? E a trazê-las também para o meu universo musical. E são pessoas com as quais tenho relações distintas. O Camané nunca cantei com ele, mas convidei-o porque, além da admiração dele, foi das primeiras pessoas que me lembrei quando falámos de termos convidados nos concertos, porque ele assistiu a um concerto meu em Lisboa, já não me lembro, há cerca de 2, 3 anos, já não me recordo, e veio falar comigo e vinha com um brilho no olhar e com um entusiasmo que me deixou muito grata, muito enternecida, porque... E assim que pensei em convidados, pensei no Camané, pensei também imediatamente na Marisa Liz, que aqui há uns anos atrás me convidou para um concerto no Campo Pequeno dos Amor Eletro, e com quem me tenho vindo a cruzar. Depois, mais tarde, também já a convidei para participar num concerto meu, na altura no Casino Estoril. E pensei no Dino também, que foi uma pessoa, é um artista... devo dizer até cujo trabalho não conhecia, tenho vindo a conhecer aos poucos, mas que conheci pessoalmente quando fomos os 2 júris no Festival da Canção. E foi uma pessoa que fiquei rendida ao seu... É uma pessoa encantadora, de uma gentileza, de uma primeiro que tudo pela sua gentileza, mas depois ouvindo o seu trabalho e fiquei com grande admiração por ele, portanto convidei-o. Em relação ao Tim, o Tim já me cruzei com o Tim muitas vezes, ele já teve a simpatia de me convidar a partilhar o palco com ele em várias ocasiões, nos Companhias de Aventura, nos concertos que ele fez no Coliseu e no Porto já há muitos anos. O ano passado na Festa do Avante, e noutros já nos cruzámos, já partilhei com ele o palco várias vezes, portanto desta vez senti muita vontade de o convidar, ele aceitou e fiquei muito feliz. A Maria João, tenho também por ela uma admiração enorme. Ela convidou-me há muitos anos atrás também para fazer um concerto no São Luís, em que ela convidava várias cantoras. Estava eu, a Xana dos Rádio Macau, a Helena d'Água, a Anabela dos Melarife Dadá, e espero não estar a esquecer-me de ninguém. Se estiver, desde já peço desculpa. E desde essa altura foi maravilhoso cruzar-me com ela. Tocámos 2 temas, um standard jazz e um original do Mário Lajinha, e foi um encontro maravilhoso. A Maria João é uma pessoa de uma grandeza artística, são todos, claro, aliás, mas e também de uma ternura e é uma pessoa muito especial, e portanto assim se formou este leque. Convidei ainda um outro artista, mas que por motivos de saúde acabou por não poder estar presente, mas hão de haver, espero eu, mais ocasiões para continuar a fazer alguns concertos nesta ótica, digamos assim. Portanto, a parte pessoal acaba por pesar também na altura do convite. Sem dúvida.
Haver essa ternura, esse respeito pelo artista, pela pessoa também, não é? Sim, ou seja, são pessoas que para lá dos artistas que são, da excelência que são em tudo o que fazem, ou que põem em tudo o que fazem, são pessoas de uma humanidade que me diz muito. Isso é muito importante, não é? Que nas relações humanas são pessoas de uma grande humildade e com uma grande grandeza. Estes concertos terão... Uma grande grandeza, enfim. Que feio. Uma grandeza jeitosa. Exato, uma grandeza boa. Estes concertos terão temas já conhecidos, temas também do disco que está a ser preparado? Terão temas, sim, terão temas originais que ainda não fazem parte de um repertório totalmente original, porque lá está, os temas originais serão com letras, serão esses com letras com poemas do Saramago. Terão temas que têm feito parte do meu percurso ao longo dos anos, tanto da minha autoria como de alguns autores portugueses, e não só, que eu vou cantando, que tenho vindo a cantar ao longo dos tempos, e depois temas também dos convidados. Portanto, é assim uma mistura. Não é fácil, porque quando eu fiz a lista de temas para cada concerto, o concerto estava enorme. E pronto, e não foi fácil escolher, não é? Porque lá está, são muitos anos, mas não é um concerto, isto é importante eu dizer até para mim mesma, isto não é um concerto que pretenda representar um percurso de 35 anos, isso não é de todo, é um concerto que acima de tudo assinala o facto de eu, ao fim de 35 anos, continuar na música, assinala a minha gratidão por esse facto. E ao celebrar esse extraordinário acontecimento, que é estar na música ao fim de 35 anos, sendo que 20 desses anos foram com os Madre Deus, 15 já são em nome próprio, e é assinalar assinalar esta data, mas com os olhos postos no futuro, não é? Ou seja, claro que há temas que vão fazendo parte que fazem parte do meu percurso, mas não o representam inteiramente, porque seria impossível, nem na sua diversidade. Acima de tudo, é um olhar para a alegria do presente e também para o horizonte que se avizinha de continuar a criar música e a gravá-la, que é o que eu espero fazer no ano que vem. O horizonte que está também já a ser preparado com um agenciamento novo, não é? Já faz parte desta etapa? Agenciamento? Estás a ser representada pelo Bairro da Música. Exatamente, exatamente. Era isso, eu também pensei que sim, mas podia. Sim, foi interessante porque o meu encontro com o Bairro da Música deu-se precisamente no ano da pandemia, em 2020, e foi um encontro nesse período, não é? Foi interessante que nos tenhamos encontrado numa altura em que havia tão poucas perspectivas de se conseguir marcar concertos e de se fazer trabalho, e que no entanto tínhamos estabelecido uma relação que se tem vindo a desenvolver aos poucos. E é maravilhoso contar com o entusiasmo deles, porque são pessoas que acreditam nos artistas que representam, não é? E que escutam com interesse quais são as ideias de percurso. E enfim, temos-nos vindo a conhecer, mas é também graças a eles e ao entusiasmo deles. Foram eles que disseram: vamos marcar estas datas, é importante assinalar, ao fazer uns concertos nesta altura. Eu disse: ok, então vamos lá assinalar, já que temos a coincidência destes 35 anos, vamos assinalá-los, e é isso, é uma parceria muito entusiástica e enfim, e estamos juntos. Há pouco achei curioso quando mencionaste a poesia como forma de inspiração, uma fonte de inspiração para as composições. É assim que geralmente tu começas ou não? Não, é curioso porque normalmente não é mesmo, ou seja, em todo o meu percurso
enquanto autora de temas, os temas que tenho criado e que gravei em 2 álbuns distintos, que foi publicado em 2012 e outro em 2016, portanto já lá vai algum tempo, mas lá está. Entretanto também tivemos estes 2 anos aqui suspensos, todos nós, não é? Com as nossas vidas um pouco sei lá, em reflexão. Seria bom que essa reflexão desse frutos generosos para todos, mas como dizia, esses 2 álbuns de originais são com letras minhas, ou seja, são músicas originais com letras minhas também, e que normalmente até a letra, quando escrevo as letras, escrevo-as por cima já das melodias, até muitas vezes até dos arranjos já quase prontos. A primeira vez que fiz música para um poema que não meu, uma letra não escrita por mim, neste caso um poema, foi precisamente o Alegria, para o Alegria do José Saramago. E foi um feliz encontro, ou seja, estava a criar aquele tema e sabia que queria escrever, porque é isso, normalmente crio a melodia primeiro, vão-se criando os arranjos, que vou criando os arranjos em conjunto com os músicos, mas mesmo sem ter a letra escrita, eu sei que há um tema, há um assunto sobre o qual eu vou querer falar, não é? E no caso deste tema que estava a criar, eu sabia que era sobre um estado de felicidade, sobre algo. E mesmo antes, não estava a escrever ainda a letra, mas estava a ler poemas do Saramago e comecei a ler o poema e percebi que a métrica da melodia se encaixava na primeira parte do poema. E foi assim, e depois, ou seja, comecei por adaptar a melodia, ou por perceber que a melodia se adaptava, ou que o poema se adaptava à melodia, e depois criei a segunda parte da melodia já para a segunda parte do poema. Portanto, já foi. E essa foi a primeira vez que isso aconteceu com estes temas. E agora voltou a acontecer. Estes anos, é curioso, porque estes anos de pandemia que vivemos, no meu caso, foram anos de uma total falta de inspiração. Eu até já falei desta expressão várias vezes. Aliás, esta expressão deu nome a ao concerto que eu consegui ir fazendo, porque mesmo durante a pandemia, ou seja, mesmo em 2020, eu fiz vários concertos, o que foi extraordinário. Não só com uma formação em trio mais pequena dentro da banda, em que apresentei algum repertório em alguns circuitos, digamos que mais inesperados daquilo que seriam os circuitos normais na altura, porque os teatros estavam fechados, depois começaram a abrir e as pessoas podiam estar sentadas com as máscaras, não é? Com as cadeiras ocupadas, uma outra não, mas fiz esses concertos. Fiz um concerto ainda a convite da Orquestra de Guimarães, um concerto para celebrar o aniversário do Auditório Vila Flor em Guimarães, que tinha sido inaugurado com os Madre Deus há 15 anos atrás, na altura, portanto agora 17 ou 18, não é? Já, bom. E o concerto foi muito interessante porque era com a orquestra. E foram feitos arranjos tanto para temas meus como para temas de vários autores portugueses que eu cantei na altura, e muitos deles cantei durante bastante tempo, por um extraordinário compositor português, o Pedro Lima. E foi maravilhoso poder, durante esse ano, naquele período, foi em setembro de 2020, fazer esse concerto. Que nunca mais se repetiu, mas espero que se repita, porque também foi foi a produção de um concerto que deu bastante trabalho na escrita dos arranjos, depois nos ensaios, e acabou por ser apenas uma data, mas ficou ali um trabalho feito. Mas isto para dizer, já estou a fugir imenso, se calhar, à pergunta, não é? A questão de qual era a composição dos poemas. Dos poemas, exato. Onde é que eu já vou? Mas é isso, ou seja, estava a dizer que foi o período da pandemia em que eu,
aos concertos que fui fazendo, até chamei Por Dentro do Silêncio, que era um pouco como eu me sentia, sem qualquer tipo de inspiração, sem conseguir escrever, sem conseguir, lá está, vislumbrar o horizonte, que é aquilo que normalmente nos permite prosseguir. E curiosamente fui fazendo concertos, as coisas também foram voltando ao normal, etc, por aí fora, seria uma longa história, mas finalmente neste verão, no início do verão, consegui tirar finalmente uma semana, consegui parar de trabalhar durante uma semana e levei comigo alguns livros. E foi assim, ou seja, foi na leitura de poemas, que é uma coisa rara, isso normalmente não me acontece, mas foi precisamente na leitura de poemas que as melodias surgiram e foi na praia, que foi uma coisa incrível. Foi assim um encontro e como um desbloquear que me deixou muito feliz. A natureza é sempre uma inspiração para ti, não é? Já o Mistério foi gravado naquele cenário idílico no meio da Serra da Arrábida, não é? Sim, É uma espécie de fé, quase, a natureza. Eu acho que a natureza é a mãe, não é? É o nosso... Nós também somos natureza, não é? Nós fazemos parte dela em tantos sentidos, na composição daquilo que somos, e a natureza é uma inspiração, a vida é ela mesma, não é? A força de tudo o que nos cerca, a beleza, o exemplo de sobrevivência, o exemplo da dureza da vida também. É sem dúvida uma inspiração e é uma gratidão, ou seja, trago comigo diariamente, não é? Ao poder observar as coisas mais simples do mundo natural, um constante assombro por essa perfeição, não é? Pela perfeição do que nos cerca e o contraste desse mundo natural e da sua beleza, do qual eu considero que nós, enquanto humanidade, seríamos os cuidadores. O contraste entre essa beleza e a forma como a humanidade lida com tão pouco respeito, não é? Com esse mundo que é a nossa origem e é o que nos alimenta, quer dizer, é da natureza que nós tiramos o nosso alimento. Como é que é possível não respeitarmos profundamente a natureza e mais as pessoas que lidam de mais próximo com a realidade de extrair da terra e do mar o alimento que nos nutre a todos diariamente e sem o qual nós não poderíamos estar aqui. E nós olhamos para essas pessoas como estando... Não é só olhamos, não é? Essas pessoas são tratadas, efetivamente tratadas, não só no olhar e não só num trato de diálogo, digamos assim, mas no trato daquilo que se concretiza na materialização da vida. Essas pessoas são as que recebem menos, são as pessoas menos pagas, não é? São as pessoas que têm a vida mais dura, porque é de uma dureza extrema cuidar a terra. É mesmo uma vida de uma dureza imensa e de uma grande dedicação, e as pessoas que o fazem de certeza que põem um enorme amor nisso. E também as pessoas que têm que sair para o mar todas as noites arriscam a vida, não é? E são aqueles que recebem menos e enfim, eu tenho realmente um enorme respeito pela natureza e também por essas pessoas que nos trazem, que nos sustentam, não é? No sentido que nos nutrem, que permitem que nós nos nutramos e estejamos aqui. Portanto, acho que esse contraste entre aquilo que é essencial para nós e aquilo que é a realidade das nossas vidas. Ainda há pouco, estou a falar muito, Lia, se for preciso interromper-me. Ainda há pouco estávamos a comentar uma coisa que me chocou imenso, que foi esta semana ver uma fila numa loja de luxo de Lisboa. Uma fila que durou horas. Todo o tempo que eu estive ali, eu estive 5 horas ali na Avenida da Liberdade a dar entrevistas e fiquei completamente
abismada, nunca pensei, porque as filas que eu conhecia eram as filas do leite, as filas do pão, aquelas de que se vai falando, não é? De que normalmente até se vê, aqui havia muito, em Portugal houve numa dada altura, depois vimos em certos países onde há muitas dificuldades, que há filas para o pão, filas para o leite, aqui há filas para as finanças, filas para a segurança social, para pagar impostos, para os correios, etc., para certos serviços, mas uma fila durante 5 horas. E portanto, e que é comum, depois claro que comentei e fiquei a perceber que é uma realidade que se repete, e não só naquela loja em particular, uma fila de pessoas para entrarem numa loja e comprarem qualquer coisa que não pode custar menos de 1.000 euros, qualquer produto que estará ali. E isso deixou-me, acho que é um sinal de uma grande decadência das nossas sociedades, que as coisas se passem assim. Não é? E também comentávamos de um grande desequilíbrio, numa altura em que as latas de atum já têm alarme no supermercado. É isso mesmo. Portanto, eu acho que nós estamos num caminho muito acelerado para um grande desastre, sinceramente. Quanto mais não seja humano. Aliás, humano, porque a natureza sobrevive sempre. E é extraordinário porque nós estamos nesse caminho exatamente a par de um caminho paralelo que se faz no sentido contrário e que seria possível se a vontade política, não é? E se as pessoas tivessem a oportunidade na vida de terem uma formação desde a mais tenra idade que lhes permitisse entrar em contacto com a realidade, com quem elas são. Ou seja, se a escola não estivesse ao serviço de um sistema cujos resultados são aqueles que nós vemos, por exemplo estes, não é? Mas estivesse ao serviço da formação, da informação das pessoas de forma a que cada um de nós pudesse entrar em contacto com os talentos que nós trazemos, porque cada um de nós nasce com um talento, pelo menos, não é? Com vários, mas pelo menos a saber fazer muito bem uma certa coisa. E quando temos a oportunidade para desenvolver esse talento e nos podemos dedicar a ele profissionalmente, podemos subsistir no desenvolvimento desse talento. E depois ainda é mais extraordinário quando, se isso acontece, podemos partilhar os nossos talentos, não é? E ele passa a fazer sentido não só para nós, como para as outras pessoas, para muitas outras pessoas ou para outras pessoas. E isso não acontece a todas as pessoas, não é? A todos nós, mas poderia acontecer, ou pelo menos podíamos estar nesse caminho, e temos que estar nesse caminho, mas estamos muito longe disso. E é um desperdício de vida, lá está, até da natureza, não é? Nascem tantas crianças por dia. Que bom, não é? Mas tão poucas têm a oportunidade de ver a luz e de se desenvolverem e de inspirarem outras pessoas e de transformarmos, e de juntos podermos transformar a realidade. Ou seja, se conseguem criar nas estações espaciais, se conseguem criar água, não é? Do nada, não é do nada, obviamente, mas não vou descrever o processo até porque não sou conhecedora, mas consegue-se criar água que as pessoas podem beber onde não há água corrente, não é? Como é que é isso? Ou seja, como é que é mesmo graças à ganância humana que nós estamos neste panorama que podemos infelizmente ver hoje, não é? Em que os conflitos se acentuam, em que as desigualdades se acentuam e em que os retrocessos querem avançar. É muito preocupante e, enfim. Dizes que todos nascemos com talento, tu nasceste com o dom da música, mas tanto quanto sei, tiveste uma infância despreocupada, sem pensar em grandes palcos ou sem pensar na música como um caminho profissional. Quando é que sentiste que tinhas essa dádiva no fundo, que é essa voz imensa, essa vocação para a música? Eu acho que a música e o canto também, no meu caso desde pequenina, que foram uma companhia, porque
como são para toda a gente, a música é sempre uma companhia, não é? Mas eu sou filha única e passava muitas horas sozinha a brincar, e penso que o facto de cantar era a música me fazia muita companhia e me estimulava, não é? E eu cantava por gosto mas sem ter realmente qualquer noção de que a música pudesse um dia vir a ser a minha profissão, não é? O meu ofício. E eu acho que só me dei conta, ou seja, comecei a dar-me conta de que quando cantava as pessoas gostavam de me ouvir e tinham curiosidade ou vontade que eu cantasse mais, mesmo quando comecei a sair à noite para o Bairro Alto, e porque tinha uma amiga que era muito próxima e que me convidava disparado, que me pedia sempre para cantar, porque começou por me ouvir cantar nos intervalos das aulas no liceu. Eu cantarolava, não é? Ela gostou de me ouvir e achou que eu tinha uma voz especial. Pronto. E começou a pedir-me para cantar esta e aquela música, coisas que ela percebeu que eu ia cantando. E foi assim, realmente. Eu depois saía à noite e saíamos juntas, não é? Naquelas descobertas da adolescência, descoberta do Bairro Alto, da Lisboa, daquele tempo. E foi assim, ela pedia-me para cantar e as pessoas, fazia-se um silêncio, não é? Eu cantava à capela, eu podia estar ou num restaurante ou numa tasquinha ou às vezes até no meio da rua, e fazia-se silêncio, as pessoas aplaudiam, e isso começou a ser uma alegria, não é? As minhas saídas noturnas começaram também a ter esse motivo para mim, mas mesmo ainda aí, sem pensar sinceramente em nada de um percurso na música. Acho que só realmente depois de ter tido o convite para fazer uma audição que levou depois a que os Madre Deus se materializassem, não é? Porque havia dois músicos, o Pedro Vaz Magalhães e o Rodrigo Leão, que procuravam uma cantora, depois acabaram e eu fui fazer, acho que a 14ª audição. Depois apareceu o Gabriel Gomes também, que estava com o Rodrigo na 7ª Legião, e depois convidaram também o Francisco Ribeiro. E foi só aí que eu, e depois de começarmos a ensaiar e quando finalmente gravámos um disco e começaram a haver concertos, foi aí que eu me apercebi de que esta vai ser a minha vida, não é? Este é o meu caminho. Já 13 cantoras tinham feito audições antes, é isso? Ao que sei, sim. Portanto, passou o 13, que é o número supostamente do azar, e foi a 14ª. Exato, podemos ter essa leitura eventualmente. Como é que foi essa audição? Ias nervosa? Devia ir, não me recordo muito bem de estar nervosa. Recordo-me foi na cave do Abelho, da 7ª Legião, onde eles ensaiavam, e eu cantei 3 temas, penso que foram a Cantiga do Campo, o Mindelo, que estão gravados, né? E a Sombra. Não me lembro de estar nervosa ou não, estaria certamente, mas lembro-me do grande impacto que aquela música teve em mim, porque a música que eu cantava assim, naquelas ocasiões espontâneas, eram temas que eu tinha aprendido com o Zeca Afonso e com a Amália, em 2 discos que os meus pais tinham em casa, o Cantigas do Maio e o disco do Busto, da Amália, que tiveram que me impressionaram muito e que causaram em mim, portanto, provocaram uma paixão enorme. E eu aprendi esses temas e eram esses temas que eu cantava assim, naquelas ocasiões. E aquela música que eu cantei aqueles 3 temas que eu cantei naquela ocasião, eram 3 temas inéditos, completamente, mas que ao mesmo tempo, portanto, era uma música nova, mas que ao mesmo tempo me foi muito familiar logo. E penso que foi isso que depois fez também, essa emoção e a sensação que me causou, foi certamente aquilo que também foi que o público português, foi dessa forma que o público português acolheu com tanto entusiasmo aquela ideia musical, porque era isso, era uma música nova, mas que nos nova e perfeita por gente também nova, não é? E que nos trazia todo um universo da nossa memória, não é? E a projetava no futuro
é disso que me recordo, dessa audição, dessa emoção. E depois da alegria também de partilhar com os meus pais, que adoram música, e a alegria de ver que eles também, o entusiasmo com que acolheram também a ideia, não é, de que eu começasse, apesar com certeza da preocupação com que ficaram, não é, e agora como é que vai ser a música, etc. Mas apoiaram-me sempre, mostraram-me sempre o maior entusiasmo, e ainda bem, porque fez-me falta. É aos teus pais que vais buscar aquele exemplo de trabalho sempre muito, muito sério, não é? Uma grande abnegação, disciplina. Sem dúvida, porque são pessoas. O meu pai, infelizmente, já não está entre nós, mas sim, tanto o meu pai como a minha mãe foram pessoas que trabalharam toda a vida, desde muito novos. O meu pai começou a trabalhar com 10 anos de idade, como infelizmente era comum naquela altura, ou seja, os dois tiraram a instrução primária e não fizeram mais escola, não tiveram oportunidade para isso. E a minha mãe também, na verdade. O meu pai começou a trabalhar com 10 anos acho que numa loja de tecidos, né? E depois trabalhou no comércio em várias áreas ao longo da vida. E a minha mãe trabalhou mas em casa, ou seja, ajudava nas atividades domésticas, na casa, no cuidar da casa, ela e a irmã, e também não só, e também porque tinha tias que eram costureiras, não é? E portanto também ajudavam nessa parte. Portanto foram pessoas, as duas, com vidas bastante duras, bastante exigentes, e que sempre os vi trabalharem de uma forma realmente abnegada, com uma grande seriedade, e foram pessoas que trabalharam muito e nunca conseguiram tudo aquilo que ganhavam era realmente para a subsistência do dia a dia, e nunca sobrava, não é? Mas nunca me faltou nada, e portanto deram-me todo o amor, e fui uma filha muito desejada. Minha mãe demorou 6 anos para conseguir engravidar, não é? E de ter-me, e portanto fui muito acarinhada, e deram-me tudo aquilo que podiam dar, acima de tudo amor. E o exemplo de vida que tenho deles é de uma grande... E além de tudo eram pessoas com preocupações sociais, com atividade política. Portanto tenho deles um exemplo de grande seriedade e de solidariedade. Os melhores exemplos, portanto. Para mim, sim. Eras muito jovem quando entraste nos Madre Deus, e passados poucos anos estavas naquela lufa-lufa de digressões internacionais, concertos para muita gente. Nunca acusaste a pressão? Hoje em dia fala-se muito destas questões de exaustão, ansiedade entre os músicos. Na altura acusei, não se falava. Imenso. Não se falava. Eu acusei imenso. Acusei para dentro, convencendo-me sempre de que ia conseguir, não é? Porque era realmente uma vida muito, muito exigente, de uma enorme disciplina, e a par da disciplina já natural e da exigência também natural, mas sem paralelo, porque nós vivemos uma história de um sucesso sem paralelo e de uma intensidade na atividade crescente, obviamente que não foi súbita. Os 3 primeiros anos foram concertos em Portugal, ainda com bastante espaço entre eles, mas a partir de uma certa altura começou uma atividade muito, muito intensa. Nos primeiros anos até um pouco caótica, digamos, na marcação de concertos, porque havia tanto entusiasmo que nós queríamos corresponder aos convites e íamos fazer tudo, e começou a ser complicado. Às vezes... É isso, havia datas de concertos seguidas com grandes distâncias entre elas, portanto começou a haver depois uma atividade muito, muito intensa, e lá está, não havia paralelo, e eu não tinha qualquer preparação para nada, nem para cantar, nem para estar em cima de um palco, nem para viajar. Eu era uma miúda que tinha vivido em casa dos pais, que pouco tinha saído nem sequer tinha saído do país, acho eu, pouco tinha saído de Lisboa, não tinha... e portanto para mim foi sempre uma pressão enorme. E fui acusando, mas eu, por acaso, ainda outro dia numa outra entrevista, perguntavam, então quando era pequenina era desobediente, e eu dizia não era. Então, mas não era, não se lembra de porem de castigo?
E eu disse, não me lembro. E depois até pensei, mas que estranho, eu não sou nenhuma santa, não é? Claro que com certeza. Eu lembro-me da minha mãe, ainda hoje sou teimosa, e a minha mãe me dizia sempre, és muito teimosa. Portanto, eu era teimosa, mas eu não me lembro de meus pais me castigarem. Porque eu, lá está, era tratada com todo o amor, com todo o carinho, e aceitava as limitações que me davam. Por exemplo, eu falei disso na altura, o facto de eu nunca me terem deixado ir brincar na rua com as minhas primas que moravam no andar de baixo e com as pessoas ali da rua, e portanto aceitava e adaptava-me, fazia outra coisa, e portanto sempre essa pressão que eu comecei a viver também comecei a aceitá-la. Acho que acusei bastante mais tarde, e felizmente depois, durante uns anos, fiz terapia, o que me fez muito bem. E sim, a pressão era enorme, a solidão também. Porque lá está, eu era uma miúda num grupo de homens e a minha vida era muito distinta da deles, no sentido em que eu tinha mesmo que me resguardar muito, porque o meu instrumento é a voz. Portanto, nós não é um cantor, não pode acabar o concerto e ir celebrar tendo um concerto no dia seguinte, ou mesmo não tendo, mesmo que seja no outro dia, mas havendo viagens, e não só as viagens, porque depois é a promoção, são as entrevistas, começar a falar em várias línguas, começar a aprender as línguas, né? Tinha aprendido inglês, tinha aprendido também alguma coisa de francês, mas havia outras línguas que depois felizmente também comecei a conseguir falar, como o espanhol e o italiano. Ou seja, era uma vida de uma intensidade enorme, e eu fui aprendendo debaixo dessa pressão, e fui sempre a achar que não ia ser capaz um bocado, mas depois sempre a conseguir dar a volta, e enfim, olhando assim para trás, há certas coisas se calhar que não deveria ter aguentado tanto, mas certamente me ajudaram a estar aqui hoje e a aprender, quanto mais não seja isso, não é? Aquilo também é muito importante, aprender aquilo que não se quer na vida. A equipa dos Madre Deus, além da banda, a equipa de estrada, eram só homens? Não? Só homens. Só homens. Só homens. Durante muitos anos, pronto, era isso, não é? E eu, só homens, e eu ao início, depois fui sempre crescendo, mas era sempre a mais miúda, não é? Agora é o contrário. Mas é isso, só homens e eu uma miúda, não é? Uma miúda, quer dizer, quando gravámos o primeiro disco eu tinha 18 anos e é isso, o mesmo que eu já disse aqui, não é? Sentes que acabaste por ter de crescer de forma mais rápida, talvez? Sim, e sinto que não tive um contacto com a vida do comum das pessoas, não é? Tive uma vida que não me permitiu ter contacto com muita gente, estabelecer grandes laços de amizade. Tenho laços de amizade que perduram, como essa minha amiga Raquel e outras pessoas que perduram até hoje, mas é difícil criar novos laços, porque a minha atividade, e se calhar também sou um bocado introvertida, não é? Depois tudo se soma, mas é difícil, porque a própria atividade da música e a criação da música, como qualquer atividade de criação, exige bastante tempo de um certo recolhimento, não é? Às vezes mesmo em alturas em que tenho que estar mesmo sozinha para compor, para escrever, e depois todo o tempo de preparação de ensaios com todas as pessoas, são tempos, são muitas horas que vivemos ali naquele universo. Portanto não tenho muito contacto vinha precisamente a falar disso agora com o Francisco, que é meu assistente e não só, quer dizer, que nos dá um apoio extraordinário também na produção, e é isso, é um pouco contacto com o mundo, a não ser, por exemplo, o maior contacto que tenho às vezes é assim repentino, não é? E é nestes quadros assim de como estar agora aqui, com todo o gosto, a falar até sobre mim, que também é estranho, mas porque eu gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de ouvir as pessoas, de ouvir histórias, não é? De perceber como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas, o que é que as pessoas sentem, imaginam, enfim, desejam, porque acho que nós realmente fazemos um todo, não é? Um todo que quanto mais unido, mais forte. Nesse aspecto, essas digressões também devem ter ajudado a abrir os olhos, não é? Para como vivem
pessoas em sítios tão distintos como, sei lá, o México ou a Coreia. Sim, a Coreia nunca tive, nunca estive na Coreia, mas estive no Japão muitas vezes com os Madres Deus. Depois, mais tarde, fui a Taiwan já por 2 vezes. Tenho a alegria de que tanto o Mistério como o Horizonte tenham sido publicados nesse país e noutros, como no Peru, o México, sei lá, tantos países, sim. É claro que entrar em contacto com a cultura, com as culturas desta forma, é sempre também através de uma janela pequena, não é? Que é a janela da nossa atividade, ainda assim. Mas dá para perceber certos hábitos e como é que as pessoas trabalham. E o trabalho, a forma como as pessoas lidam com o trabalho, diz muito também sobre as culturas. Depois, claro, também temos que nos alimentar, acabamos sempre por conhecer um pouco da gastronomia de cada lugar. Mas é raro, é muito, muito raro termos a ocasião de realmente conhecer um bocadinho mais, de estabelecer ligações, mas ao longo dos anos tenho vindo, até por pessoas que vêm aos concertos e que se vão aproximando, e que, por exemplo, em Itália há um grupo de pessoas que já aparece nos concertos quase todos, e que normalmente já vêm jantar comigo no fim, porque são pessoas de uma grande... pronto, a palavra se calhar não é... Sim, mas de uma grande fidelidade, não é? Pessoas que estão ali ao meu lado, que me apoiam desde sempre. E as pessoas com quem trabalhamos, promotores por aí fora, nos vários países, estabelecemos laços. Portanto, são amigos que ficam para a vida. No fundo, cada um de nós também tem também vive muito no seu circuito, não é? Mas de facto, esta coisa de andar sempre em viagem, e claro que nos últimos anos não é tão intensa, mas continua a acontecer. Dá-nos põe-nos aqui assim um bocadinho numa bolha, numa espécie de uma bolha, mas por outro lado, sem dúvida, oferece-nos uma perspectiva do tempo e de outras culturas que é distinta e que é muito interessante. É um grande privilégio poder viajar pelo mundo, sem dúvida, e que bom seria se as pessoas tivessem a oportunidade de o fazer, mais pessoas o pudessem fazer com calma, enfim. Com a mente aberta, não é? Exato, sim, não de uma forma só de lazer, não é? Porque realmente entrar em contacto com outras culturas através do trabalho é diferente. Mergulhamos mais fundo e eu estava a dizer que não há muitas ocasiões de conhecer. Eu, pessoalmente, porque eu, como canto, não é? Eu preservo muito e, portanto, os dias de concerto eu só faço aquilo. Eu não estou no quarto, faço o yoga, que foi uma atividade que comecei a fazer há alguns anos e que me faz muito bem. Concentro-me, tento descansar. Não passeio muito, lá está, não ganhei esse hábito, porque também, como já falei, era a única mulher ali no meio de um grupo de homens, era miúda e tinha a minha disciplina, também não queria invadir o espaço dos outros, não é? Portanto, também nunca, sempre ganhei este hábito. É uma vida muito quase monástica, sim, num certo sentido, muito resguardada. Mas ainda assim, como são muitos anos e muitos regressos a muitos lugares, vai-se ficando com uma noção. E há países onde eu me sinto muito em casa, como é o caso de Itália, o caso do Brasil, do México, por exemplo, não é? Um país, a Espanha, onde eu volto e me sinto, sinto-me muito bem acolhida e muito em casa, já faz parte da minha memória profunda. Memória afetiva, não é? Afetiva, sim. Esse papel que os Madres Deus tiveram de representar, no fundo, Portugal no mundo, sentes que foi reconhecido? Recebeste, por exemplo, a Ordem do Dom Infante. Do Infante Dom Henrique, exato, sim. Em 95, creio eu. Mas não sei, sentes que houve um reconhecimento, um agradecimento, talvez? Mais do que um reconhecimento, acho que não há um conhecimento sobre aquilo que nós fizemos. E não digo que seja só connosco, acho que até acho que não é fácil para os artistas comunicarem aquilo que fazem, porque não há muitos canais para se comunicar o que nós fazemos do ponto de vista do nosso trabalho, efetivamente, não é? Do que é a música que cada um faz. Portanto, mais do que pensar sequer num reconhecimento, se houve ou não, eu acho que primeiro não há sequer um conhecimento do que se anda a fazer. Portanto, não se pode reconhecer aquilo que não se conhece.
não é? E portanto, no caso dos Madre Deus, por exemplo, as pessoas têm uma ideia, claro que há pessoas que seguem, que seguiram o grupo e conhecem, mas assim o geral das pessoas tem uma ideia de 3 temas, não é? Em 20 anos de percurso, e foram 13 discos gravados, 9 de originais, acho eu. As pessoas têm 3 canções, se calhar, que foram os singles da altura, não é? 3 ou 4, 5, pronto, enfim, não é? E pouco mais do que isso. E de facto isso não representa de todo aquilo que foi o trabalho que nós fizemos ao longo de todos esses anos. Mas volto a dizer, nem sequer é uma coisa pessoal. Pode ser assim um bocadinho mais como foi um grupo que teve tanto impacto e tantas apresentações fora do país, em tantas culturas diferentes ao mesmo tempo, e a sua obra publicada em tantos países em simultâneo, coisa que hoje em dia já não acontece, porque os discos também deixaram de quase de existir, não é? Acontece de outra forma, agora temos é o digital, é outra coisa. Mas se calhar, por ser uma coisa tão extraordinária, e acho que posso dizê-lo porque de facto é um caso raro, se calhar é mais estranho que se não se conheça, não é? E que então não se reconheça, que se possa dizer. Mas eu volto a dizer, antes mesmo de falar em reconhecimento ou não, penso que é importante falar em conhecimento. E isto depois, se calhar, leva-me outra vez de volta àquela conversa de há bocadinho que eu estava aqui a aflorar, que é a questão do conhecimento, da formação das pessoas, do acesso que elas têm, que nós temos ao mundo, não é? E à sua diversidade e às imensas possibilidades de sermos cada um, como dizia, e eu gosto sempre de lembrar e de citar o poeta à solta, como dizia Agostinho da Silva, não é? A saída dos Madre Deus após tanto tempo, tu já estavas lá há mais tempo do que não estavas, exigiu de ti alguma coragem, alguma reflexão? No momento em si não foi coragem, era aquilo que tinha que ser, não é? Depois, claro que a persistência em ser música, não é? Muita coragem, sem dúvida, mas lá está. Na altura foi o contrato que me foi proposto não me fazia sentido, não era aquilo que tínhamos falado e, portanto, para mim foi uma evidência. E se calhar até foi um alívio. Porque se os termos contratuais que me foram apresentados na altura estivessem de acordo com aquilo que tínhamos falado previamente, eu se calhar tinha aceito. E se calhar não estava aqui agora, não é? E não tinha feito todo o percurso que fiz desde então, que foi um percurso que começou. Foi um percurso que começou ali de uma forma assim bastante, como direi, um pouco brusca até, digamos, não encontro agora melhor termo. No ano de 2006, 2007, eu saí do grupo no final de 2007. E antes disso gravei primeiro a convite do compositor polaco Zbigniew Preisner um concerto, mas uma obra extraordinária que depois que deu origem a vários concertos em várias cidades, que se chama Silent Night and Dreams, que é uma obra para orquestra, coro e voz solista, né, em que ele me convidou para ser a solista. Que é um disco que foi uma experiência extraordinária naquela altura, e ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, gravei outros 2 discos, um gravado no Brasil numa sessão de 4 dias, gravei 22 temas da música do Brasil, compreendida entre os anos 30 e os anos 70, portanto muito variada, de muitos autores distintos. Com um grupo de músicos brasileiros extraordinários com quem ainda hoje tenho uma relação muito especial, porque são pessoas maravilhosas, de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma generosidade, de uma energia que eu admiro profundamente. E também um outro disco, esse já mais que também gravei, que não era exatamente uma escolha minha, mas enfim, refletia
também a diversidade de idiomas pelos quais eu navegava, digamos assim, naquelas viagens todas que fazia com os Madre Deus. Foi mais uma insistência de produção que não me fazia muito sentido, mas eu estava, enfim, achei que tudo bem, vou abraçar esta ideia porque é um desafio também, mas lá está, no fim da gravação desses 3 discos e consequentes concertos, portanto, durante o ano de paragem da banda, eu estive em turnê com esses 3 projetos e depois, então, foi-me apresentado esse contrato bastante distinto daquilo que tínhamos falado. E, como digo, se tivesse sido diferente, eu se calhar tinha aceito e não tinha tido depois a oportunidade de me distanciar e de iniciar um percurso que me permitiu depois, ao fim de alguns anos, portanto isto foi em 2007, em 2011 eu gravei o meu primeiro disco de originais, algo que nunca me passaria pela cabeça, que eu tivesse essa possibilidade, não é? Que eu fosse capaz de fazer música e escrever as minhas próprias letras, qualquer coisa, mas tive a felicidade de encontrar pessoas que se tornaram companheiros muito importantes, e com os quais compus o primeiro disco e depois o segundo. Algumas pessoas foram mudando. Aliás, hoje comigo está um dos elementos apenas, mas que é fundamental, como eu já disse, até porque tem estado comigo também na produção dos discos. Mas, ou seja, houve todo um caminho que se abriu e que me levou a um conhecimento das minhas capacidades e a um desafiar-me, não é? A um desafio para além do desafio que sempre foi a música e o canto, não é? Entregar-me àquelas, no caso dos Madre Deus era entregar-me à aventura de aprender novas canções, umas mais próximas da minha, quer dizer, umas mais próximas da minha sensibilidade, outras um pouco mais distantes, mas às quais eu me adaptava, não é? Que eu procurava servir da melhor forma, mas depois ganhar uma distância e começar a perceber qual é realmente a minha linguagem e começar a criá-la, e é nesse lugar que estou agora, e ainda bem. Esse contrato rejeitado, digamos assim, passava por 7 anos de exclusividade, não era? Ou de prioridade. De prioridade, exato. Era muito tempo já, não é? Era muito tempo para isso. Durante 20 anos eu estive na banda com contratos de exclusividade, não é? Tanto editoriais como de grupo. Portanto, todas as coisas que eu fazia fora, eu tinha que ter a autorização do grupo. E foram contratos que eu assinei, não é? Com os quais eu concordei. Aliás, não era só eu que tinha termos de exclusividade, mas os meus eram mais fortes mesmo. Mas lá está, eu nasci um pouco para a música ali dentro, não é? E todo o ambiente que me cercava, digamos assim, ao circundante, a palavra cercar se calhar é muito forte, era a escola que eu tinha de música, não é? Portanto, eu vivi sempre ali dentro, tentando adaptar-me, cantar o melhor que eu sabia, e porque era a minha maior paixão, a música, e era isso que me fazia permanecer ali, não eram as músicas, as letras, aquilo que eu cantava. E depois também ver o acolhimento do público, o entusiasmo, não sei, são muitas coisas que se somam, também a admiração que tinha pela dificuldade que era ao longo dos anos, não é? Ver como era difícil, aliás, manter um grupo de pessoas entusiasmado e pessoas juntas a trabalhar e a viajarem pelo mundo, a ter uma relação editorial em vários países com os promotores, ou seja, havia toda uma estrutura de vida que eu percebia que era difícil e que eu admirava que fosse possível, não é? E por isso também contribuía com entusiasmo. Ao fim desses 20 anos, o contrato de que tínhamos falado era, talvez, porque o grupo parou durante um ano, era pronto, podemos voltar se calhar porque não era... Os músicos todos queriam ter outras aventuras e, portanto, nem toda a gente tinha a disponibilidade, que era imensa, dos últimos anos. E, portanto, aquilo que se tinha falado era, pronto, se calhar vamos ter uma atividade mais centrada em 3, 4 meses muito intensos durante o ano e depois cada um faz as suas aventuras. E isso era muito distinto dos tais 7 anos, que não seriam já de exclusividade, seriam de prioridade, mas numa banda como os Madre Deus, não é?
implementada no mundo como estava, a prioridade acabava por ser uma exclusividade, porque não ia dar. E não foi só a questão da diferença do contrato, foi também o ser-me dito: é isto. Porque eu disse, então, mas e a outra fórmula? Não, a fórmula é esta, e ou aceitas ou sais, porque nós vamos continuar. E eu aí disse, ok. Portanto, não foi uma questão de coragem, foi uma questão de uma evidência. E se calhar volto a dizer um alívio. Foi a forma de eu conseguir dizer que não, sem sentir que não estava a ser leal como tinha sido durante todos aqueles anos, como fui, efetivamente. Um mal que veio por bem, mais ou menos. Não foi um mal. Foi o que veio. Foi um fim que chegou. Algum dia se calhar tinha que chegar, não é? Um fim em algum momento. Para mim foi ali. E ainda bem. Porque permitiu também explorar os tais caminhos. Exatamente, que são caminhos que a mim me fazem todo o sentido, que se calhar não fazem sentido para muita gente, como é evidente, mas cada um de nós tem o seu caminho na vida, não é? E tem o seu percurso a fazer, e tem, quanto mais não seja, a obrigação de tentar perceber quem é. E se eu estivesse ali mais 7 anos, eu não ia sequer ter a capacidade, lá está, pela circunstância singular de lá ter estado 20 anos a partir dos meus 17, não é? Não ia sequer ter a capacidade de pensar, é mesmo isto? Quanto mais não seja isto, acho que nós temos a obrigação na vida de nos perguntarmos o que é que andamos aqui a fazer. E eu tinha feito coisas das quais que me preenchiam e pelas quais sou muito grata. Não é nada disso, não é? Mas há questões muito profundas e nós temos que nos conhecer. Portanto, este caminho é o meu caminho de conhecimento, com as coisas que vou acertando, espero eu que sejam mais do que aquelas que eu tenho errado. Toda a gente critica o telemóvel do vizinho, mas no fundo toda a gente queria ter um igualzinho. Toda a gente grita, todos diferentes, todos iguais, mas se calhar há uns quantos bacanos a mais. Toda a gente quer ser solidária, mas na hora da verdade toda a gente desaparece da área. Toda a gente quer ser muito moderna, mas até quem és, essa há de ser eterna. Toda a gente quer fazer algo de original, acabando por copiar aquilo que já... Vamos agora falar do tema da semana. Esta quinta-feira os The Weasel anunciaram que estão de regresso no próximo ano. A banda de Carlão, que as pessoas da minha idade conhecem como Pac-Man, voltará a estar no ativo. Ainda não se sabe se com música nova ou apenas mais concertos. Formados em 93, os The Weasel foram a banda pioneira de hip-hop em Portugal. Alcançaram um grande sucesso com uma série de álbuns até que em 2010 puseram um ponto final na sua história. Em 2019 anunciaram que iriam dar um grande concerto no festival Nós Alive, mas enfim, meteu-se a pandemia, não é? Como se costuma dizer, e esse espetáculo acabou por só acontecer este verão. Agora os fãs só têm de esperar mais um pouco para saber quais são as novidades que a Doninha tem na manga. Teresa, os The Weasel não tiveram uma carreira internacional com a expansão dos Madre Deus, mas pronto, também chegaram ali a uma altura em que pararam e agora vão voltar a um lugar onde foram felizes, no fundo. É sempre uma possibilidade ou uma tentação em alguns dos casos, não é? De algumas das bandas. Sim, não tiveram uma carreira internacional, mas tiveram uma carreira nacional profunda e muito forte, não é? E muito feliz, e ainda bem que podem voltar a esse lugar onde foram felizes, e espero que continuem a ser por muito tempo e que possam sempre voltar, ou seja, que possam sempre ter esse lugar como reduto, ou como como um lugar que se visita e que se volta a partilhar com os outros, não é? Lá está, no caso deles ficaram certamente criadas as condições para que isso fosse possível, nem sempre é, não é? Mas no caso deles foi, e eu fico muito feliz por isso. Nos Madre Deus não seria uma possibilidade? Não. Não, primeiro que tudo pela circunstância muito triste, não é? De que um dos fundadores, o Francisco Ribeiro, do facto de ele já não estar entre nós, já partiu há uns anos, e isso logo por aí não faria sentido. Mas depois também por outras questões que se prendem com visões distintas da realidade, no fundo, e em que as pessoas não estão próximas e não têm o mesmo entendimento, e portanto nesse sentido não é possível, mas e é isso, não sendo possível não é possível, não é? Agora, eu ia dizer o meu mas tinha a ver com ainda assim, pelo menos
que bom seria que se pudesse contar uma história que eu, volto a dizer, penso que não é muito conhecida, não é? E que é uma história muito, muito interessante. E singular na música portuguesa. Exatamente. Não é? Outro dos temas que tem estado na berlinda são os adiamentos e cancelamentos de digressões internacionais. Agora já não é devido à pandemia, mas sim aos custos crescentes de andar na estrada, numa altura em que o custo de vida está a crescer de forma avassaladora, tanto para o cidadão comum como para os artistas que até agora ganhavam a vida a dar concertos. A vocalista da banda Garbage, Shirley Manson, escreveu um post muito interessante no qual explica ou argumenta que este modelo de negócio, por assim dizer, o modelo de negócio assente nas grandes digressões internacionais está no fundo falido, segundo ela, e o que leva a uma discussão interessante, não é? Porque até agora os músicos diziam, ok, não vendemos discos, fazemos concertos, e agora há cada vez mais artistas que têm que cancelar os concertos porque dizem que mesmo que esgotassem todas as salas iam perder dinheiro, não iam poder pagar às pessoas. Portanto, estamos aqui num... Estamos num impasse, não é? Mas estamos num impasse global quase, a todos os níveis. E todos nós estamos a sentir, e parece que infelizmente vamos sentir mais isso. Mas lá está, os impasses são sempre, ou seja, aquilo que estamos a viver e a observar é o resultado de uma série de ações e é um lugar onde chegamos, não é? Não tem que ser o fim, ou seja, o impasse não é o fim, o impasse é um momento de profunda reflexão e que propicia mudanças. E eu acho que a mudança, não sou eu que acho, a mudança faz efetivamente parte das nossas vidas, não é? Nós estamos sempre a transformar-nos e portanto, enfim, acho que há que repensar muito, há que repensar, às vezes digo quase tudo, não é? Porque uma das coisas, por exemplo, enfim, eu não quero estar a falar demais ou a fugir muito a temas, mas uma das coisas, há pouco eu falava da formação, uma das coisas que eu acho que seria fundamental era termos um modelo de escola que fosse assente numa ideia de cidadania. Não é sequer já a questão de termos ou não aulas de cidadania. A escola deveria ser o lugar da cidadania, da formação onde se formam cidadãos, porque todos nós vamos ser cidadãos, nós nascemos cidadãos, nós nascemos e temos que ter um número de contribuinte, não é? Pronto, estamos organizados de uma forma política e social, económica, etc. E portanto a questão da cidadania devia ser a estrutura da escola, não é? E desde uma tenra idade a todos nós deveria ser ensinado o que é, não é depois mais tarde e numa disciplina de política, não é? No liceu, como foi no meu caso, mas mais cedo, o que é um cidadão, o que é um país, como é que se organiza um país, as várias formas de organização, não é? Repúblicas, monarquias, os parlamentos, o que é um parlamento, tudo, ou seja, o que é que são os impostos, o que é a segurança social, todos os mecanismos do Estado deviam ser... nós devíamos tratar esses assuntos tocato lá, não é? Mas não digo desde pequeninos, mas pronto, essas noções deveriam começar a ser introduzidas bastante cedo e desenvolvidas muito profundamente. Todos nós deveríamos ser versáteis, versados e versáteis também nessas matérias, que no fundo é aquilo que nos define. Nós temos que ser cidadãos conscientes cada vez mais e próximos e ativos, não nos limitarmos também, e eu não consigo ter a atividade cidadã que eu gostaria, mas penalizo-me por isso, tenho pena, mas de facto nós não nos podemos limitar a que a nossa atividade política ou cidadã, enfim, seja apenas o ir às urnas de 4 em 4 anos e pôr ali o nosso voto e depois aliar-nos um pouco ou ficarmos apenas a criticar. Nós temos capacidade, nós temos que nos associar por aí fora, não é? E acho que considero que, digo eu, enfim, que se desde tenra idade houvesse esta noção de cidadania, nem sequer é noção, é formação. Nós de facto nascemos e crescemos aqui para sermos cidadãos. E esse conceito é muito importante, desenvolvermos esse conceito.
E enquanto isso não for assim, enquanto as coisas não partirem de dentro de nós, porque temos a consciência, porque nós somos, acima de tudo, uma consciência que se alarga ao longo da vida, não é? Nós nascemos e temos uma consciência que se alarga ou não ao longo da vida, mas idealmente alarga-se, não é? E no meu ponto de vista, quanto mais ela se alarga para fora, para dentro num sentido, mas depois também para fora de nós, considerando que cada um, que o próximo, não é? É também alguém que tem um dentro que se exprime e que está em contacto connosco, não é? Portanto, quanto mais cada um de nós tiver consciência de quem é e do que é que nós somos em conjunto, mais podemos livremente ter a noção de que nós somos um todo e que temos que nos ajudar, e que se não nos ajudarmos, como escreveu o Papa Francisco, não é? Se nós não começarmos, se não perceber na sua encíclica Fratelli Tutti, se nós não percebermos que somos efetivamente irmãos e que temos que estar todos unidos, nós vamos acabar todos uns contra os outros. Aliás, está a ver-se. A desunião é cada vez a agressividade, a violência, não é? Tanto verbal como física, começa a ser uma norma. E isso é inaceitável. É incompreensível no nosso estado evolutivo de civilização, porque nunca as civilizações, não é, tiveram a oportunidade que nós temos hoje ao nível da comunicação, não é? Nós olhamos sempre para o mundo pensando que as antigas civilizações eram mais atrasadas. Eu não considero que assim seja. Nós tivemos civilizações, a grega, por exemplo, mas não só. Os aztecas, quer dizer, com todas as coisas que não nos servem à luz do que conhecemos hoje, não é? Mas de um extremo desenvolvimento. E nós deveríamos aprender com esses exemplos, não esquecer esses conhecimentos e, à luz do que sabemos e das possibilidades que temos hoje de comunicar e da facilidade que temos hoje ainda, porque podemos deixar de o ter de um dia para o outro, de comunicar uns com os outros, crescermos juntos. É isto. É nisto que eu acredito. E no fundo, lá está, liga-se também com aquilo que dizias há pouco, não é? Todos temos uma mais-valia, um talento, algo a dar, que poderemos depois trocar com as mais-valias dos outros, não é? É isso, é porque nós podíamos estar num mundo a anos-luz deste em que estamos, não é? Se todas as pessoas, pronto, pode parecer assim uma visão naive, não me importa, não é? Mas nós poderíamos constituir um jardim, não é? Como diz no Cândido, Voltaire, não é? Cuidar do nosso jardim. Nós poderíamos constituir um jardim no sentido de cada um trazer a sua cor ao mundo, ser o poeta à solta, volto a dizer, que diz o Agostinho da Silva. Esse poderia ser o mundo, porque nós temos essa capacidade, não é? Mas somos é a questão estamos numa luta, estamos de facto numa luta entre a liberdade do ser, da profundidade do ser, não é? E do conhecimento, contra, nem é contra, porque essa liberdade está a tentar ser cativada, não é? E é cativada diariamente, e ao longo dos séculos tem sido, não é? Mas cada vez faz menos sentido, cativada por um mundo de interesses que quer dominar, não é? Porque também existe, assim como existe esta capacidade criativa, também existe, e sempre existiu, uma vontade de domínio, não é? E essa vontade de domínio é forte e tem capacidades materiais, não é? E isso é que é... E é graças a essas capacidades materiais, ou seja, nunca houve tanto dinheiro no mundo como há hoje, e nunca o mundo... E ele sempre foi muito desigual, mas quer dizer... Quanto mais se avança, ou seja, se nós estamos a avançar no tempo com o conhecimento que temos e não estamos realmente a avançar numa consciência global, estamos fortemente a retroceder, não é? Se nós não avançamos, mesmo que estagnemos, já estamos a retroceder. E enfim, e é triste ver que a história se vai repetindo nos seus piores exemplos. Sem dúvida. Quando os melhores exemplos estão aí para serem vistos, não é? As pessoas cada vez têm mais conhecimento, infelizmente não a um nível global, mas em células sociais, não é? E a Europa tem uma grande responsabilidade nisso, não é? As pessoas cada vez têm mais conhecimento e capacidade, assim pudessem partilhar. Sem dúvida, falta um pouco essa noção. Hoje eu me despertei de um sonho lindo, a minha voz
só sorrindo, ai quanto tempo faz. Vó, que eu não te abraçava, a tua voz na sala, os quadros e os cristais. Pois dos assuntos sobre bruxaria, minha avó daria quem sabia mais. Agora vamos falar do que andamos a fazer na redação. Entrevistei recentemente o músico brasileiro Tim Bernardes, que anda em digressão por Portugal. Não sei se conheces. Não conheço. É um jovenzinho bem talentoso. A conversa pode ser lida no site Blitz Expresso. Nela, o cantor-compositor fala sobre o seu novo disco, 1000 Coisas Invisíveis, e também sobre a amizade que tem com músicos portugueses como Salvador Sobral e os Capitão Fausto. Uma coisa curiosa que o Tim Bernardes, que tem 31 anos, disse é que no início da sua carreira sentia que tinha um público muito jovem, como ele próprio e a sua banda, porque ele também tem uma banda além da carreira a solo. Desde que escreveu uma canção para a Maria Bethânia e que cantou com a Gal Costa, diz que o público mais afeto ao MPB já considera que ele é alguém. Que bom, que maravilha. Então passou a ter um público mais velho também. É uma noção engraçada, não é? E super importante, não é? Porque um artista que consegue comunicar assim mais transversalmente em termos geracionais, isso é uma maravilha. É uma maravilha e é uma esperança de vida enorme. Exato. Para ele. Curiosamente, ele na entrevista também diz que sente que, como é que é? Que as rodas da história estão a girar de forma mais rápida agora, o que curiosamente tem tudo a ver com o que acabamos de conversar. Sem dúvida. Vou querer conhecer o seu trabalho, vou já procurar. É bem bonito. Vamos agora falar sobre um disco que acaba de chegar às lojas, hoje mesmo. Trata-se do 7º álbum dos ingleses Arctic Monkeys, que ainda outro dia eram os adolescentes com acne, e eu cheguei a vê-los nesses preparos, e agora já vão no seu 7º longa duração. The Car, chama-se assim o novo trabalho de uma das bandas rock mais populares da sua geração, que volta a trocar as guitarras por canções mais suaves e sedutoras. Portanto, já estão numa idade mais madura, apesar de serem bem jovens. Fazem lembrar um pouco o trabalho do vocalista Alex Turner com uma das suas outras bandas, os Last Shadow Puppets. Tem assim mais a ver com aquelas bandas sonoras do James Bond, um pouco essa onda. Penso que é um disco que vai dividir as opiniões dos fãs. Há sempre aqueles que gostavam que eles voltassem atrás, mas eles estão na sua vida a fazer aquilo que bem entendem. E fazem muito bem, exatamente. A vida não é sempre a mesma, não é? Exato. Tens ouvido alguma música ou estás mais concentrada nos teus concertos? Neste é momento normal, não é? Estou mesmo neste momento, e com este momento é este último ano. Enfim, tenho ouvido muito pouca coisa nova, muito pouca mesmo. Obrigada, porque já estou. É bom saber que vai sair esse disco, é bom ouvir falar do Tim Bernardes, não é? Preciso de facto, lá está, eu preciso de falar com pessoas, preciso de sair dali. Estou desejando de acabar este período de concertos e de conseguir acalmar um pouco e lá está, e mergulhar noutras realidades musicais e não só, porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos de nos inspirar e de entrar em contacto com o mundo para nos renovarmos e para, lá está, para mudarmos e continuarmos. E de facto é isso mesmo, nós não podemos ser sempre os mesmos, não é? Às vezes somos mais contemplativos e é natural, então se passa algum tempo que olhemos para o passado com alguma, e possamos ser contemplativos e possamos ter até outra calma, não é? Falando no disco que estávamos a falar agora, não é? Com músicas mais tranquilas, mas é isso, é preciso, nós não somos nunca os mesmos e as pessoas têm que
que aceitar isso dos outros, nos outros, não é? Perceber, não, esta pessoa está a seguir o seu caminho, que interessante, deixa lá ver que novidade é que está aqui. Porque lá está, se as pessoas, se todos nós repetíssemos sempre para conforto uns dos outros aquilo que fazíamos, o mundo já não existia, não é? Onde é que estávamos? Se calhar na idade da pedra lascada outra vez à volta de uma fogueira só para ficarmos quentinhos, não é? Exato, isto resultou, vamos fazer tudo sempre assim, não é? O melhor é estar aqui. Mas eles dizem que é pior falar e vão falando para ninguém ouvir. No fim tu sabes onde me encontrar. Traz coisas para destruir. Quantas linhas mais vou ter de ler? Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta sexta-feira, dia 21, Tim Bernardes, mais uma vez, atua no Teatro Circo de Braga. Sábado estará no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. Domingo no Coliseu de Lisboa. E segunda na Casa da Música no Porto. Também na Invicta acontece este domingo o evento Rock à Moda do Porto, com concertos da Prata da Casa, ou seja, GNR, Clã, Pluto, Três Tigres, saber que me enganar, e Zen, tudo no pavilhão Rosa Mota. Na terça-feira, dia 25, a Agir toca no Teatro São Luís, em Lisboa. A 26, Jorge Palma continua a sua residência no Tivoli, também na capital. Jorge Palma, teu colega agora de agenciamento. Que eu adoro o Jorge Palma, adoro. Está a fazer uma residência de vários concertos, bem interessante. Começou com o Só, num concerto ao piano que eu vi em Benfica. Ai, e agora eu não vejo nada, meu Deus. Ainda tens muito tempo porque ainda há vários. Mas, no dia 26 hipótese. vai estar no Tivoli para recordar os álbuns Ato Contínuo, de 82, Asas e Penas, de 84 e Lado Errado da Noite, de 85. Depois ainda se seguem mais uns quantos, e só depois mais 2 concertos, que é a reunião do Palmas Gang. Uau! Eu adorava ver todos. Eu tenho o Jorge Palma, é um dos enormes que nós temos, não? É um poeta extraordinário, músico, é incrível. Temos sorte, não é? Temos uma sorte incrível. E agora estava a ouvir essa agenda de concertos e estava tão feliz porque é tanta gente a fazer tanta coisa diferente. É tão diferente o panorama de agora do panorama de, por exemplo, quando eu comecei a cantar, que também havia ali uma certa agitação, não é? Para não lhe chamar, se calhar até um termo não é muito, podia ser mais simpático, ou seja, podia ter sido mais simpático, porque de facto houve aquele movimento todo do rock português, todo aquele boom, como se chama. Mas quer dizer, a quantidade de músicos e a sua diversidade, não é? E a formação, sobretudo de músicos com formação musical, coisa que na altura era muito mais difícil de haver, havia muito menos escolas, ou seja, a evolução no mundo da música ao nível da formação é gigantesca e é maravilhoso ver tanta gente tão diversa e lá está, de idades tão distintas a fazer a oferta musical artística. Fico mesmo feliz. E das próprias salas, não é? Exatamente, e a atividade das salas. Portanto, é isso. O mundo está aí a girar e as pessoas são criativas e estão a fazer coisas, e é para isso que tem que se olhar, é para isso que nós temos que olhar. Enfim. No meio concreta, a realidade que se projeta pela cidade, em cada rosto, o inadiável é o pressuposto. Teresa, muito obrigada. Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Muito obrigada, foi um prazer. Eu é que agradeço, foi uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Teresa. Eu trouxe um poema que já li várias vezes, é um poema que eu adoro, de uma poeta que eu adoro, que é a Sofia de Melbreiner. A forma justa. Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar
e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém a traiçoasse, proporia, cada dia, a cada um, a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer, a própria forma é justa e no todo se integra como palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso, recomeço sem cessar, a partir da página em branco. E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. Private toy. She had a way to get things done. Oh, then she goes.